Seja bem-vindo, bem-vinda ao Projeto 1203. O Projeto 1203, eu e a psicóloga Lígia falamos com você sobre temas relacionados à autoconsciência emocional, ao bem-estar nos relacionamentos familiares e conjugais. O tema de hoje é separar ou investir. Como saber quando é hora de desistir ou quando é hora de lutar pelo seu relacionamento? Eu sou Ana Júlia Aguilera Gomes, advogada e facilitadora de diálogos, especialmente em comunicação não violenta. E eu sou Lígia Maria Aguilera, psicóloga clínica e social, especialista em atendimento de família e casais há 40 anos e também facilitadora de comunicação não violenta em conjunto com a Ana Júlia, que é minha filha. Nós somos parceiras nessa jornada de contribuição para o diálogo e o bem-estar na nossa família e na sua família também. Bom, o tema de hoje ele veio a partir de uma chuva de ideias que eu e a Lígia tivemos na semana passada, e aí nós abrimos para vocês, para os nossos seguidores, os delas, os meus e os do autoconsciência emocional, para escolher qual desse tema era o grande favorito, qual era o tema que vocês tinham maior interesse, maior vontade e ansiedade que seja de saber. E aí o tema que ganhou por 30 votos, eu acho que se somasse os votos de todos os outros três, não dava nem a metade desse voto, foi o do separar ou investir. E aí nós estamos aqui super felizes, porque vocês ajudaram muito, porque a escolha de qual tema vamos falar é uma escolha cruel, porque é muita dúvida, a gente sempre pensa, olha, vamos ver se linka com o assunto da semana passada. É um processo difícil escolher o tema definitivo. E aí poder contar com a participação, com a contribuição de vocês é fantástico. E podendo falar algo que realmente vá de encontro ao que vocês têm um efetivo interesse ou necessidade em buscar maiores informações. Então, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a você pela participação, pela votação. Muito obrigada! E convidá-la para participar da votação dessa semana, porque a gente gostou tanto que vamos repetir. Então, na quarta-feira, depois da live de quarta-feira, entre quarta e quinta, a gente vai abrir a votação para os temas da semana que vem. E vai ser muito bom poder contar com a sua participação. Isso aí. Vamos começar então? Vamos. Então, gente, separar ou investir, né? Nós não estamos aqui hoje falando nessa live com o propósito de dar a vocês uma decisão, né? Mas apresentar critérios, informações, subsídios para que vocês possam, através da autoconsciência, da tomada de consciência, né, com algumas das informações que vamos passar, possam refletir, pensar e ver o que é melhor para o bem-estar de cada um. Relacionamentos que nós estamos abordando aqui são os relacionamentos estáveis de pessoas que optaram por morar juntas, pessoas que advieram de famílias diferentes e que hoje estão morando juntas. É importante falar isso porque, por exemplo, se é um namoro ou se é um relacionamento à distância, a gente vai falar de alguns critérios de relacionamento que podem ser de modo geral, mas a maioria vão ser realmente voltados para esses relacionamentos estáveis, voltados para o longo prazo, em que as pessoas moram juntas ou estão com um plano de morar juntas em breve. E que pode ser um casamento, uma união estável, enfim, essa parte mais jurídica é o menos importante. O importante é esse intuito de viver juntos e compartilhar uma vida. Um projeto de vida. Um projeto de vida. E para isso, gente, como psicóloga especialista, né, em relacionamento familiar e psicoterapia de casais, um preceito básico é que a gente coopera como profissional de ajuda para que as pessoas fiquem bem juntas ou se separem bem. O que é isso? O que é ficar bem juntas? O que é se separar bem? Não é ausência de conflitos, não é ausência de divergências de ideias, de dificuldades da operacionalização da vida no dia a dia, na rotina. O ficar bem é quando somos capazes de
operacionalizar essas dificuldades e ainda assim olhar para todo o conjunto da coisa e falar, não, eu fico bem ficando com essa pessoa. Ou eu preciso me separar dessa pessoa, não tem mais sentido continuar com ela, mas não é por essa razão que vou me transformar em seu inimigo feroz e passar, a partir daí, travar uma guerra com essa pessoa. A gente pode trabalhar o consenso para uma boa separação, para que fique pelo menos as boas lembranças dos momentos que foram bons quando estavam juntos, né? E principalmente quando tem filhos, tanto ficar juntos bem como separar bem em prol dos filhos, dos netos, da continuidade da família é fundamental. Então, tomar essa consciência, porque ficar juntos mal impede guerra, ou separar mal, travando verdadeiras guerras, a minha ajuda é desnecessária, né? Mas, ainda assim, é uma escolha. Vamos em frente? Vamos, podemos ver. Então, A gente tá olhando pra cá porque a gente colocou o computador com os slides pra gente ir lembrando dos tópicos que vamos falar e a gente não perdeu o fio da meada. E para quem tá aí assistindo a gente, se quiser mandar perguntas, eu sei que esse é um tema difícil, né, delicado para se expor. A gente vai ler as perguntas de quem mandar aqui na live, mas não vai falar de quem que é, para poder também respeitar aí a individualidade, porque o vídeo fica gravado e aí depois, daqui meses, alguém pode ver, enfim. É isso aí. Então, o que nos leva a querer separar, a querer divorciar? Bom, falar disso numa live muito rápida fica muito simplista, né? Mas de alguma forma existem alguns pontos que eu acho que é importante levantar. O principal motivo são os conflitos. Conflitos fazem parte da relação de pessoas que são diferentes, que vieram de origens diferentes, que têm pensamentos diferentes, personalidades diferentes. As pessoas não são iguais, então é natural que existam conflitos. Mas, geralmente, o acúmulo de frustrações, o acúmulo de tristeza, quando o outro não nos ouve, ou quando eu já não estou mais com a disposição de ouvir ou de compreender o outro, ou quando as mágoas vão se agigantando, as feridas da alma vão se agigantando, a gente realmente pensa em se separar, em se divorciar, para que a gente possa recuperar a paz, dar um tempo para as feridas da alma cicatrizarem. Mas será que esse é o melhor caminho? Quando a gente pode escolher isso? Eu acredito que existem algumas razões para essas escolhas. Uma delas é quando a gente, durante o período de namoro, o namoro é sempre um período muito bonito, romântico, agradável. A gente sai para jantar, sai para dançar, sai para ir para o cinema, para o teatro. E é sempre uma coisa agradável, mesmo quando a gente está num grupo de amigos, mesmo quando a gente traz o namorado para as festas em família, ou quando a gente vai nas festas de família do namorado, parece tudo muito legal. Mas existem conflitos também, existem brigas. Então, uma briga de namorado, a gente fala assim, não dura, porque logo bate a saudade e as pessoas voltam a fazer as pazes, se procurarem, dialogarem e se unirem outra vez. O problema é que quando se casam, quando passam a habitar debaixo do mesmo teto, você briga e continua junto, não vai ninguém para sua casa. Continuam ficando na casa onde habitam. E aí, ou sentam e maduramente resolvem aquela briga e dialogam, ou ficam de mal. E esse ficar de mal, um lado emburra, o outro lado também se incomoda. Alguns vão dormir no sofá, enquanto o outro fica na cama de casal, ou se tem quarto de hóspede. E aí as coisas ficam, a convivência, ela é realmente um pouquinho mais complicado. O Eric Berne, o criador, o que criou a abordagem da análise transacional, ele dizia que a gente, para conhecer efetivamente uma pessoa de verdade, a gente precisa vê-la com raiva.
E a minha avó dizia que a gente só conhece de verdade alguém depois que você come 1 quilo de sal juntos. E olha que para consumir 1 quilo de sal leva tempo. Demora tempo. Então, realmente, pode acontecer de você ter um namoro legal, ter toda uma situação favorável que leva você a tomar a decisão de vou construir uma vida a dois com essa pessoa e vamos morar juntos. Às vezes, esse morar junto vem por umas decisões um pouco atravessadas, por conveniência, por necessidades financeiras, até por uma gravidez indesejada, mas que acaba sendo assumida pelo casal, o que é muito ok. Então, por uma série de razões. E depois que você passa a conviver debaixo do mesmo teto e o tempo começa a correr para consumir esse quilo de sal junto, você descobre que não era essa pessoa, que você gosta muito da pessoa, mas não consegue aprofundar esse gostar para o amar. Amar é gostar apesar de, né? Porque perfeitos ninguém somos, não existe perfeição. Se alguém que está nos ouvindo tem algum contrato de perfeição assinado, pode buscar ele e rasgar, gente, porque não dá conta de cumprir. Contrato de perfeição é algo incumprível, não tem condições de se cumprir. Então, não existem pessoas perfeitas. E aí, o que a gente faz? A gente rasga esse contrato de perfeição e procura avaliar o quanto... Só um intervalinho aqui. E procura avaliar o quanto nós somos capazes de aceitar o outro com suas dificuldades, com suas imperfeições, com suas manias, com seus defeitos, para que a gente possa realmente aprofundar o vínculo na relação, que é o que vai dar surgimento do verdadeiro amor, né? Por que a gente ama tanto um filho? Porque o filho a gente cuida partezinha por partezinhas, desde a gestação, o parto, o nascimento de um bebê muito desafiador, zelar de uma criança no dia a dia, na rotina, é extremamente desafiador, mas a gente não abre mão, a gente não entrega para ninguém. E a gente vai criando um vínculo a ponto de ser um amor incondicional. A gente se doa de forma incondicional para um filho, sem esperar nada em troca. Um relacionamento a dois, ele é um pouco mais desafiador, porque a pessoa já vem grande para a relação. São pessoas do mesmo padrão, são duas pessoas grandes se relacionando. Quando você se relaciona com o filho, você se relaciona do grande para o pequeno, no zelo do crescimento, né? Quando você se relaciona numa parceria, num relacionamento a dois, são dois grandes que precisam se entender, mas que cada um traz da sua origem, da sua história de vida, as feridas da criança da alma, as feridas da nossa criança interna, e essa criança participa dessa relação. E, na verdade, a nossa criança interna é quem faz a escolha afetiva, mas precisamos trabalhar com a nossa parte adulto, com o nosso racional, com a nossa compreensão de realidade, na troca, no diálogo com o outro, para conformar e construir essa relação. Então, nada nasce pronto, tudo precisa ser feito a partir dessa escolha, mas, lembrando, pode ocorrer um engano, de repente eu começo a convivência e começo a perceber que, por mais que eu tenha feito essa escolha, eu descubro que não vou conseguir amar essa pessoa, que ela não desperta em mim a vontade de seguir adiante e de desenvolver projetos de vida com ela. Normalmente, essa tomada de consciência vem logo no início, nos primeiros meses, nos primeiros anos de relacionamento. E aí é ok separar, porque não vale a pena a gente investir num relacionamento onde o amor não tem a possibilidade de ser construído.
E essa separação não precisa ser por inimizade. Essa separação, ela pode ser feita naquela forma que eu disse, o se separar bem. Porque se a essa altura da tomada de consciência de que não vai haver amor entre o casal, pelo menos de uma das partes, e que daí é importante separar, então vamos separar bem para preservar a relação com os filhos, para preservar mais um intervalinho, para preservar a relação com os familiares, com os próprios amigos do casal, né? Porque existem muita coisa valiosa num relacionamento a dois. E embora o amor não possa ser construído, não possa ser aprofundado, a amizade pode ser mantida. E seres humanos adultos, pessoas inteligentes, pessoas capazes, quando elas se separam bem e preservam a amizade, é fantástico. Porque na formatura do filho, eles vão juntos, eles vão, cada um com seus companheiros, se já os tiver, ou sozinhos, mas numa relação amistosa. E isso faz um bem enorme para a alma do filho. O filho, durante o seu processo de individuação, de crescimento, de desenvolvimento e evolução, precisa de ambos, precisa dos pares. Da referência da mãe e da referência do pai, da referência das pessoas que produziram o começo da infância dele. Então vai precisar contar com essas pessoas. E já pensou, essa pessoa tem que contar com alguém, e aí se você é amigo dele, não é meu inimigo. Se você sabe que tem que criar partidos, time, e criar uma cisão interna, fica um processo muito sofrido para o filho. Deixa eu só entender uma coisa. Então, esse processo de briga entre os pais que formam times, adversários, cria uma cisão no filho, é isso? Cria, porque cada vez que o filho tiver a necessidade de um dos dois e tiver que lidar com o conflito com a parte contrária, vira um sofrimento. Então, se eu fiquei com a minha mãe, e aí eu preciso do meu pai, eu preciso conversar com meu pai, eu preciso buscar o meu pai informações, apoios, e eu tenho meu pai disponível para mim. Ele separou da minha mãe, mas ele não fechou a porta para mim. Mas todas as vezes que eu vou ter com meu pai, vira uma guerra com a minha mãe. Porque a minha mãe fica naquela disputa, então você gosta mais do seu pai, então você quer o seu pai, você não me quer mais, o que acontece? Isso para o filho é um sofrimento atroz. E vice-versa, né? O pai também pode fazer isso em relação à mãe. E vice-versa, porque há casos em que o casal se separa e os filhos ficam com o pai. E a mãe acaba sendo banida. É uma dor muito grande para a criança. Cada vez que ela necessita do aconchego do colo da mãe e ela não pode contar. Existem também situações em que são protetivas. É óbvio que se existe um desequilíbrio grave e que aí precisa exercer a proteção, aí já são casos mais raros e que, claro, você vai tomar as medidas protetivas em relação adequadas em cada caso. E não tem criança que ao crescer não elabore essa compreensão. Né? Então isso realmente vai depender de cada caso. E no caso, e aqui na situação que nós estamos conversando com vocês, é realmente supondo uma relação saudável entre duas pessoas saudáveis, sem que haja, por exemplo, um caso de violência doméstica, de abuso, ou uma questão mais grave, mais patológica, mais complexa. Nós estamos falando então de casais saudáveis, mas que o relacionamento se desgastou, ou que nunca deu certo, e aí decidiram por um fim, etc. Dentro desse contexto que eu expliquei, que o amor não pode aprofundar, não pode acontecer. Porque mesmo os casais que me procuraram para fazer uma separação e se separarem bem, porque não tinha mais um vínculo afetivo efetivamente, a psicoterapia auxilia muito a compreender os diálogos, a compreender um ao outro, mas afeto não se cria. Afeto o psicólogo não consegue produzir,
né? Consegue produzir uma compreensão mais ampla, consegue auxiliar o amadurecimento das propostas, consegue, através da comunicação não violenta, facilitar os diálogos para preservar o bem-estar, mas afeto não se cria, né? E aí é ok que se separem bem. Agora, existem aquelas relações que as pessoas estão juntas há 10 anos, 15 anos, mas a vida é um constante pé de guerra. Tudo que vai fazer vira briga. Volta e meia um se irrita com o outro, com a chatice do outro, com a rabugice do outro. E assim vai. E vão levando. Por que vão levando apesar das brigas? Muitas vezes os filhos até se acostumam. Ah, é normal, eles brigam mesmo, mas daqui a pouco eles fazem as pazes e tá tudo bem. Os filhos até acham que a briga faz parte do tempero do amor do casal e assim por diante, porque eu já ouvi esse tipo de coisa. Mas fica um fundo de frustração, né? Por que eu não consigo criar uma relação pacífica com a pessoa que eu amo? Então, aí fica bem claro que o amor existe, que existe o vínculo, que não houve um erro de, né? Já comeram muito mais que 1 quilo de sal juntos. Já sentiram raiva várias vezes juntos. E na hora de fazer as pazes foi muito legal, foi muito ok, né? E aí já não tem mais um filho só, tem 2, 3, né? Então, cachorro, periquito, papagaio. Já começaram a construir um patrimônio juntos. Então, dentro dessa relação, o que a gente pode auxiliar é uma mudança de paradigma, né? Porque as pessoas, embora se gostem, embora tenham um vínculo, embora estejam com um projeto de vida em andamento, a separação a essa altura do campeonato, além de todo um prejuízo emocional, porque é um investimento de muitos anos de vida que traz um prejuízo emocional muito grande para ambas as partes, né? Todos os dois saem perdendo se optarem pelo divórcio. Também tem um prejuízo emocional para as famílias, porque após 5, 6, 7, 10 anos de convivência, as famílias de ambos já é pertencimento para todas as partes, né? Já se misturou. Já se misturou. Natal, então, minha sogra, meu sogro já é parente meu, a sogra, o sogro do meu companheiro, todos os filhos que porventura eram só meus e os filhos que porventura eram só dele, hoje já é de ambos. Então, os vínculos vão se formando ao longo do tempo. E uma separação nessa conjuntura é um prejuízo emocional muito grande, quase que irrecuperável. Eu acho que é muito... Oi, desculpa. Não, eu acho que é parecido, por exemplo, com plantas, né? Se você planta uma planta num lugar e ela não dá certo, você consegue até 6 meses, às vezes 1 ano, tirá-la daquele lugar e replantar. Agora, se você vai tirar uma planta que está num lugar há 10 anos, 15 anos, 5 anos, a chance de na hora você tirar a raiz, você quebrar, destruir a raiz e a planta não se recuperar depois é maior, né? Porque a raiz já se esparramou, já juntou com a raiz das outras plantas que tinham no lugar, já... É isso que você estava tentando, né, falar. Sim, essa analogia é ótima, porque é bem isso, é todo um prejuízo, que é muito importante a gente avaliar antes o quanto vale a pena. Mas e daí? Vale a pena seguir em frente se eu estou frustrado, se o outro está triste, se a gente volta e meia se magoa de modo besta, desnecessário? Também fica difícil seguir adiante no relacionamento com esse desgaste emocional. Então, gente, é aí nessa hora que a gente busca ajuda profissional, né? Hoje tem muitos profissionais de ajuda que favorecem, que facilitam a busca de um encontro mais efetivo, né? E que onde a gente vai poder descobrir o que foi em mim que não amadureceu, que não clareou, o que foi da bagagem do outro, né? Porque assim, eu venho de uma família, o outro vem de outra família. Chega uma hora que nós temos que valorizar a nossa bagagem, construir o nós. Então, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu trouxe e que não encaixa.
Da mesma forma que o outro tem que abrir mão de coisas que trouxe e que não encaixa, nós somos seres em constante transformação. Não existe nada estático. Se existe algo na vida que é fantástico, é a mudança a todo dia. Nem as nossas células são as mesmas de um dia para o outro. Então, a gente não pode querer exigir que um relacionamento seja fixo e encaixe fixamente um no outro. Então, a importância dessa flexibilidade, dessa busca de alternativas para que esse investimento possa realmente valer a pena, ele seria um investimento a mais. Então, levando em conta todo esse prejuízo dessa analogia que a Ana Júlia trouxe, que eu achei fantástica, é que a gente abraçou a comunicação não violenta para ajudar a lidar com os conflitos numa outra linguagem, numa mudança de paradigma. E agora eu vou deixar ela falar um pouquinho a respeito disso. Porque a gente já veio falando disso, né, ao longo de outras lives, que os conflitos, o conflito não é sinônimo de violência. É possível que a gente tenha um conflito por causa dessa pluralidade que vem da nossa humanidade. Nós nunca somos iguais, não existe dois seres humanos iguais, nem geneticamente, né? É muito parecido, mas tem ali, a digital é diferente, tem um monte de diferenças ali, né? Mesmo fisicamente você não vê duas pessoas idênticas, mesmo que sejam gêmeos univitelinos. Acho que a genética é idêntica, mas enfim. A questão é que essa diversidade, ela vai gerar algum tipo de conflito, porque eu vejo as coisas de um jeito, você vê de outro, e na hora que vai pôr, sabe aquele jogo das pecinhas? Vai encaixar a pecinha no buraco? Não encaixa. Aí tem que girar a pecinha, tem que girar o buraco. A gente tem que se burilar, se trabalhar para finalmente encaixar e a convivência acontecer. E esse processo de encaixar as pecinhas é um processo de transformação, é um processo de amadurecimento e de desenvolvimento da nossa inteligência emocional. É aí que está a inteligência emocional, é quando a gente vê o que é diferente e a gente não quer impor o nosso ou se submeter ao do outro. A gente quer conversar, eu quero conhecer por que isso é assim para você, de onde isso veio, como isso funciona, quais necessidades suas esse modo de viver, esse comportamento, essa fala está atendendo, para a gente se conhecer. E é aí que o conflito aparece como uma ferramenta, como uma oportunidade de transformação, como uma oportunidade de aprofundamento do vínculo. E por isso que a gente falou, né? Separar ou, como é que era? Investir. Ou investir. É esse o ponto do investir, porque se você conhece a pessoa e você sabe, por exemplo, os aspectos fundamentais que são a base, né, o alicerce da estrutura desse relacionamento, como valores, princípios, o temperamento da pessoa, coisas que são mais fixas e imutáveis, você já sabe, você já comeu o quilo de sal, já viu a pessoa com raiva, já esteve com raiva na pessoa e você já conhece, sabe que essa é a pessoa com quem você quer ficar, os outros aspectos que estão ali gerando conflito podem ser transformados. E quando a gente diz transformado, eu não quero dizer que vai reinar uma paz silenciosa, calma e tranquila de um monastério budista na sua casa. Não é isso. A paz é que vocês vão conseguir olhar para os conflitos e ver a humanidade do outro, mostrar a sua humanidade sem se agredir verbalmente, sem se magoar, sem levar para o pessoal, porque a maioria das coisas que os outros falam, para não dizer que 100% daquilo que o outro fala, não é pessoal, é um conteúdo interno dele. E desenvolver essa autoconsciência acerca do que nós mesmos, do que nós falamos, nos ajuda a compreender o que o outro está falando. Porque a gente sabe que quando a gente falou, lembra da live da semana passada que a gente falou do tênis e do frescobol, né, da bola torta que o outro joga no frescobol, e a gente sabe que a bola torta não foi de propósito e faz todo o possível para devolver aquela bola gostosa para o outro e o jogo continuar de uma forma agradável e divertida para todo mundo. É a mesma coisa no diálogo. Você recebe uma fala torta do outro, quando você desenvolve a sua autoconsciência emocional, você sabe que aquela fala torta não foi para te machucar, porque a gente está aqui jogando frescobol. A pessoa jogou aquilo porque foi o que ela deu conta no momento. Ela não estava querendo te cortar, ela não estava querendo te fazer perder ou ganhar. Não era essa a lógica. E aí, estabelecer essa lógica na relação, mudar esse olhar acerca da relação, dos diálogos, das brigas, dos conflitos, é uma mudança de paradigma, né? Não é algo que acontece da noite pro dia. E por isso que é um investimento. Porque a gente cresce nessa cultura de guerra, né? Em que tem sempre um vencedor
sempre um perdedor, que para alguém sair ganhando, alguém tem que sair perdendo. E às vezes a gente acaba reproduzindo isso dentro de casa, na relação com as pessoas que a gente ama, na relação com as pessoas que a gente escolheu para passar uma vida junto, ou que nós escolhemos gerar a vida, adotar aquela vida, trazer aquela vida para o seio da nossa família. E aí fazer essa transformação para enxergar a humanidade, conviver com toda essa humanidade plural, é um investimento. Porque não é da noite para o dia, é uma construção, é um processo, mas que a longo prazo os frutos são muito doces. Porque mesmo que seja ali um azedinho, né, é um azedinho doce, um azedinho gostoso, porque vale a pena. E aí... Porque também fica assim, nesse processo de competição, né, dessa linguagem anterior de guerra, que a gente traz até de forma automática, fica muito aquela sensação, mas se eu ceder para ela, eu vou ser desmoralizado, eu vou perder minha autoestima, eu vou deixar de ser o homem da casa, eu vou ser um banana. Meus amigos vão falar que a mulher é que manda em mim. E tem o caso da mulher que fala, se eu ceder para ele, se eu der o braço a torcer, eu vou perder minha personalidade, eu vou ser massacrada, eu vou ser aquela Amélia que diz sim para tudo, que está sempre dizendo amém. Então, gente, a proposta de transformação é algo que tem que vir de dentro, favorecendo a sua autoestima, a sua autoconsciência, para que o que quer que o outro diga, ele é o pau mandado da mulher, e daí? Eu gosto dela, estou com ela, é com ela que eu quero construir minha vida, é ela que vai cuidar de mim quando eu estiver doente. E se as amigas reunirem com ela e falar, não, esse cara é um machista, tá te oprimindo, você não pode ceder, eu falo assim, não, eu vou ser flexível, porque ele é o meu parceiro, ele é o pai dos meus filhos, ele é a pessoa que fora desse contexto de guerra, a gente tem uma linguagem íntima que é só nossa e que é muito verdadeira. Né? E é daí que vem aquela história que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque existe muitas coisinhas ali que são dos dois. E aí, isso é muito importante dizer, porque quem vê de fora essa ponta do iceberg e faz esse julgamento de ele é um banana, ele é uma banana, ele é submisso, ela é submissa, não está enxergando o iceberg inteiro. E quando a gente fala aqui de briga marido e mulher, a gente não mete a colher, é uma briga saudável. Nós não estamos falando de violência doméstica, de relacionamento abusivo, porque para ficar claro e não ter dúvida nenhuma, em violência doméstica, em agressão física, em agressão verbal, em abuso emocional, a gente mete a colher sim. A gente precisa se posicionar e defender as pessoas que a gente ama, porque se a gente fica em silêncio diante de uma violência, a gente acaba sendo conivente com ela. Sim. Então é importante sim que a gente se posicione diante da violência, mas diante dos conflitos, dentro dessa diferença que a gente trouxe aqui, às vezes é importante a gente reconhecer que o conflito não cabe a nós. A gente pode, de repente, fazer uma pergunta investigativa para checar se nesse conflito não tem uma relação abusiva, se nesse conflito não tem uma violência, não está sendo perpetrada uma violência sutil a longo prazo, uma violência psicológica, uma violência moral. Mas se a gente verificar que não tem, realmente o conflito dos relacionamentos são muito íntimos. É igual você querer meter a colher no jeito que um pai cria um filho, uma mãe cria um filho, na briga dos irmãos, porque o relacionamento ali é muito íntimo, a gente não sabe tudo que está por trás. A gente, quando eu falo a gente aqui, somos pessoas de fora, as externas da relação familiar ou como profissionais de ajuda, a gente interfere na medida que nos pedem ajuda e naquilo que pediu ajuda. Se não pediu ajuda, tem essa importância, né, de como profissionais a gente saber até onde somos solicitados e de onde não somos. Sim. Mas, enfim, em brigas de marido e mulher, ou de mulher e mulher, marido e marido, que tenha violência, seja ela física, psicológica, moral, qualquer que seja a violência, a gente deve interferir para proteger a pessoa que está sendo ali subjugada, que está sendo maltratada. Porque a violência... os menores. Especialmente os menores, os idosos, seja quem for. Porque a gente não pode ser... Nós não podemos, mesmo dentro dessa caminhada pela não violência, aliás, inclusive dentro dessa caminhada pela construção de um paradigma da paz e de um paradigma de não violência, é fundamental se posicionar em relação diante das violências que são perpetradas, especialmente as silenciosas e aquelas que acontecem no seio íntimo e escondido e velado da família. A gente é importante sim ter essa posição. Sim. Mas aí voltando para a questão do diálogo em relacionamentos saudáveis,
A partir do momento que você sabe, que você tem consciência de que aquele relacionamento é o relacionamento ideal e você decide investir, crescer essa relação, é importante desenvolver essa consciência, autoconsciência emocional daquilo que tem dentro de você, daquilo que é importante para você lá fora e vice-versa, para que a conversa se encaixe mais fácil. A gente não tem como diminuir, acabar, sumir com os conflitos das relações, porque o conflito, como a gente falou, ele é natural, ele faz parte da nossa humanidade. Mas a gente pode transformar esse conflito num instrumento, numa ferramenta, numa oportunidade de crescimento, de transformação das relações. Isso do lado das relações que nós escolhemos dar continuidade. Por outro lado, aquelas relações que a gente percebe que não tem mais afeto, que não tem mais, não faz mais sentido, que você ali se investigou, de repente até chegou a buscar uma psicoterapia individual e realmente não faz mais sentido continuar junto, é importante que essa escolha seja feita com consciência, com clareza daquilo que você está tomando de decisão, por ser uma decisão às vezes drástica, né? Especialmente com uma decisão a longo prazo, de uma relação a longo prazo, porque sim, as coisas podem mudar, mesmo que você já tenha comido quilo de sal, mesmo que você já tenha visto a pessoa com raiva, nós mudamos, nós estamos em constante transformação e pode ser que dali 10, 15, 20 anos você olhe e fale, esse relacionamento não faz mais sentido. E é importante ter esse respeito e entender que é o momento desse fim dessa relação. Mas aí geralmente é uma decisão unilateral. Não acontece dos dois lados tomarem a decisão igual. Deixa eu só terminar. Mas mesmo que seja uma decisão negociada, que os dois, é possível que os dois não vejam mais sentido na vida conjunta. É importante que esse processo seja feito de forma consciente, que você tenha clareza e responsabilidade pela escolha que está tomando, para depois não passar um tempo e se arrepender ou ficar jogando a responsabilidade dessa escolha em outro familiar, em outro parente, no outro companheiro, no filho, numa crise econômica, porque a responsabilidade dessa escolha é sempre nossa. A responsabilidade das escolhas dos nossos relacionamentos é sempre nossa. E é por isso que é importante desenvolver a autoconsciência emocional, para ter clareza dessa responsabilidade e saber, quero assumi-la, não quero assumi-la. E aí a comunicação não violenta, ela vem dentro dessa mudança de paradigma da cultura de paz como uma forma de construir, de desenvolver o diálogo com esse parceiro, esse ex-parceiro, parceira, de forma construtiva, de forma transformativa, que os ressentimentos, que as dores sejam as mínimas possíveis, porque veja, como eu dei o exemplo, né, da metáfora da planta que está ali naquele chão há 15, 20 anos e a raiz dela vai se esparramando, vai se misturando com a raiz das outras plantas ao redor do quintal, do terreno. Quando você arranca, não tem como não machucar. Mas é diferente você arrancar com consciência, com clareza, né, de saber, de preparar a planta para isso, para que seja o menos traumático possível. Então, a mesma coisa com os nossos relacionamentos, né? Como fazer essa conversa de um modo que não se jogue a responsabilidade, que não se discuta a culpa, porque a culpa, lembra, a gente já falou isso numa das lives, a culpa é uma comunicação alienante da vida. Não faz sentido discutir culpa numa relação saudável. A gente vai discutir culpa nas relações que tem ali algum tipo de patologia que seja ali prevista no Código Penal, na lei brasileira como delitiva, e aí vai discutir no processo penal de quem é a culpa. Fora disso, gente, a culpa faz muito pouco ou quase nenhum sentido. Existe a vítima clara, né? E efetiva. E aí a gente ficar discutindo culpa mais desgasta a relação do que nos fortalece enquanto indivíduo autônomo, responsável pela minha escolha e capaz, né, de executar, de construir essa nova realidade a partir do término da relação. A gente tem uma pergunta aqui, né? Como reestabelecer o diálogo quando uma parte não quer? Como agir numa situação dessas? Olha, quando uma parte não quer conversar de jeito nenhum, precisa ver o que está acontecendo, porque pode ter ali por trás um medo, pode ter um sentimento um pouco confuso ou uma necessidade. Precisa entender, eu acho, né? A primeira parte é Sim. Qual necessidade dessa pessoa está sendo atendida ao não conversar. Porque o conflito, sim, eu estou supondo, né, que restabelecer o diálogo porque já tem um conflito, né? Aconteceu algum conflito que o diálogo acabou.
E aí, precisa olhar para aquele conflito que deu fim para o diálogo e entender qual necessidade a pessoa está atendendo ao se afastar do conflito do diálogo. Porque se o conflito que teve foi um conflito que machucou, o nosso senso de autopreservação faz com que a gente se afaste, não queira retomar aquela conversa porque dói. E aí a gente trabalha isso, né, no curso de autoconsciência emocional, quando a gente tem um conflito, a importância de retomar o assunto desse conflito, de não guardar a sujeira embaixo do tapete, de não esconder o elefante branco no canto da sala jogando um pano por cima, mas de falar daquele conflito que a gente teve, por mais duro e difícil que ele tenha sido. Por mais que às vezes a nossa comunicação tenha sido alienante da vida, até violenta, é importante retomar essa conversa para a gente conseguir resolver esse conflito, para a gente entender as necessidades e atendê-las. Sim, mas sempre levando em conta que a importância de dar o tempo necessário para a poeira baixar. Não adianta eu querer destampar o elefante e trazer ele para o meio da sala se o sangue está quente, se a cabeça está quente. Então, não se toma decisões importantes, sérias, de cabeça quente. A gente deve sempre esfriar primeiro todas as emoções para depois poder dialogar e aí definir o que se pode fazer. Porque no impulso da raiva, no impulso da mágoa, no impulso da frustração, da tristeza, a gente acaba decidindo coisas que fatalmente vamos nos arrepender depois. E aí que eu falo do custo emocional. A gente precisa tomar muito cuidado com o preço emocional que vamos pagar por uma tomada de decisão impulsiva. Então, realmente, através da autoconsciência emocional e de todo o treinamento que a gente faz, do trabalho, tanto o meu como psicóloga, como nosso como facilitadoras de CNV, a importância de dormir a ideia, de dar o tempo. O que eu acho mais fundamental na comunicação não violenta é que nada se resolve na pressa. Como é uma mudança de paradigma, a pressa é algo que a gente traz do paradigma da alienante. Paradigma da guerra. E da comunicação alienante. E da comunicação alienante. Porque quando você quer dominar o outro, quando você quer controlar o outro, você não pode dar tempo. Então você tem que agir com pressa, rápido. Passa por cima que nem um trator. Exato, para o outro não tem tempo de pensar. E aí, justamente nessa fragilidade, você explorar, abusar, fazer toda a coisa errada que deveria. Mas quando a gente opta pelo afeto, pela construção da paz, a ausência da pressa é fundamental. Então é com calma, é com paciência. Eu estou irritada agora, então eu vou me respeitar, vou esperar a minha irritação passar, vou ficar comigo, vou me acolher, até eu ter condições de poder analisar friamente as coisas de um modo mais amplo e não focado na minha dor aguda. Aí sim é hora de retomar, trazer o elefante para o meio da sala e aí poder se falar sobre ele. Ambas as partes têm que estar com essa perspectiva de tranquilidade, de serenidade e flexibilidade. Sim, a importância dessa pausa e dessa questão do paradigma da paz que a gente acabou de falar é porque a gente vem falando, né, sobre a autoconsciência emocional. Só que, gente, a autoconsciência emocional não é um botãozinho que você vai lá e aperta e ela acontece e é fantástico. Nós somos seres muito complexos, o nosso emocional, as coisas que acontecem, as informações que a gente recebe, trabalho, casa, família, filho, às vezes algum problema de saúde físico, problemas de saúde mental, é muita coisa pra gente administrar. A autoconsciência emocional, ela não é automática, ela não é rápida. Ela, claro, quanto mais a gente exercita, mais fácil, mais rápida ela fica, mas ela é um caminho. Então, como que eu vou percorrer um caminho em direção a mim, em conexão comigo, rápido, com pressa? Porque eu tenho que responder, porque eu tenho que decidir, porque eu tenho que fazer. É difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Não é uma coisa que eu acho assim, posso falar pra você, e que esse seja o objetivo fundamental da autoconsciência emocional, a pressa. Porque ou você tá consciente ou você tá rápido, não dá pra ser os dois, é muito difícil ser os dois ao mesmo tempo. E aí, dentro dessa pergunta que a gente recebeu, né, de como restabelecer o diálogo, em primeiro lugar,
você está disponível para restabelecer esse diálogo? Você está aberta para ouvir o que o outro tem a dizer? Você tá... Porque o diálogo é isso, né? Falar e ouvir. Você tem clareza do que você quer falar para outra pessoa, do que você quer que a pessoa escute? Então, esse é o primeiro passo da autoconsciência emocional e por isso é importante a pausa. Porque é nessa pausa que você vai sentar, vai olhar para o conflito. Às vezes não é um conflito situacional que aconteceu uma vez, às vezes é um conflito relacional que se estendeu ali durante dias, semanas, meses, anos. E aí você precisa olhar para esse conflito como um todo, ter clareza do que aquilo fez com que você sentisse, quais necessidades suas não estão sendo atendidas, quais foram os prejuízos que você já sofreu, ou que você acredita que a relação vai sofrer no médio e longo prazo. É preciso ter clareza, é preciso ter consciência para ter clareza e aí começar a desenvolver essa relação. E aí a minha pergunta é, você está pronta, você está pronto para retomar o diálogo com o outro? Se você estiver pronto, mais da metade do caminho está feita. Porque aí você vai conseguir entender que esse processo de estar pronto para a conversa com o outro não é automático, não estala o dedo e acontece. E aí você vai entender e respeitar se esse não for o tempo do outro. E você vai poder, com o tempo, desenvolver ali, né, habilidades, jeitos de ajudar o outro a percorrer esse caminho. De repente perguntar como ele se sente nessa situação. Isso varia muito, gente. Não tem, infelizmente, o ser humano não tem receita de bolo. Único. Cada relacionamento, cada pessoa é única. Mas, primeiro, é fundamental que nós, enquanto indivíduos, estejamos conscientes e preparados para essa conversa. E, em segundo lugar, é buscar essa pessoa. E, às vezes, um caminho muito eficaz para retomar um diálogo de um conflito é admitir, assumir a responsabilidade dos nossos erros e se desculpar. E construir o caminho dessa reparação. É falar, olha, não foi legal aquilo que eu fiz, eu repensei, eu acho que pode ter te machucado, que pode ter doído em você, e eu quero construir uma relação diferente. Você me ajuda? O que eu posso fazer diferente? Como que a gente pode construir essa relação diferente? Porque essa faz parte da perspectiva do paradigma da paz, é a cooperação, a gente tá junto nessa. Então, como que você convida o outro para retomar esse diálogo? Como que você traz o outro para o time? Olha, somos um time, somos uma família, vamos juntos nessa. Como que a gente pode construir esse time, essa equipe juntos? O que eu posso fazer? O que é importante que eu pare de fazer? E dentro dessa reflexão da sua autoconsciência, eu sou capaz de apostar que você já percebeu ali alguma coisa que você faz e que não é legal. E aí você já pode trazer essa proposta para a pessoa. Olha, eu pensei que de repente, vamos supor, é uma pessoa que grita muito, né, que se exaspera muito. Eu pensei em criar alternativas, em desenvolver, em me aperfeiçoar para ter uma estabilidade maior, ou para quando eu perceber que eu não dou conta de manter a minha estabilidade de voz ou de argumentos numa conversa, pedir um tempo. E aí eu estou disposta a fazer isso para a gente construir uma relação melhor. Faz sentido? Então, aí entra, gente, a nossa capacidade humana de poder olhar para aquilo que nós temos de bagagem, para aquilo que o outro tem de bagagem, e aquilo que a gente precisa buscar de conhecimento através de leituras, através de auxílio profissional, através de cooperação de algum outro sistema que possa vir contribuir com a nossa melhoria para que a gente possa resolver. E os profissionais de ajuda são infinitos, né? Psicoterapia, terapeutas, por exemplo, da constelação familiar, mediação individual, psicoterapia de casal, psicoterapia de família, que são práticas, abordagens diferentes. Psicoterapia individual, de casal e de família são 3 coisas diferentes. Sim. Às vezes, até um amigo, uma amiga que você possa se confidenciar, né? Porque a escuta é terapêutica, né? Buscar ali aquela escuta empática, ela já ajuda muito a gente a ter clareza. É como se a gente pegasse aquela gaveta bagunçada, virasse ela em cima da mesa para ter clareza da bagunça e aí começasse a organizar a gaveta de novo. Sim. Na verdade, quando a gente se permite olhar, né, nós não somos onipotentes, não somos conhecedores de tudo, e é um ato de humildade a gente buscar ajuda e se submeter aos cuidados, né, de outras pessoas para que a gente possa se enriquecer.
Eu falo que todo ato de humildade nos engrandece e nos enriquece, porque possibilita o acesso de coisas que vão nos acrescentar. Enquanto nós estamos orgulhosamente defendendo nossa ferida ou defendendo nosso espaço, a gente perde a flexibilidade e não abre para essa nova riqueza, para esses novos aprendizados. E isso é fundamental para que a gente possa realmente ampliar os diálogos. E não é só em relação ao conflito do casal. Às vezes a gente não sabe nem como agir em relação ao filho e o próprio casal tem dificuldade em como agir em relação ao filho. Então é importante buscar conhecimentos e ajuda, porque a mãe nasce o dia que o filho, a mãe e o pai nascem no dia que o filho nasce. Antes do filho nascer, ninguém era pai nem mãe. Então a gente não nasce pronto, não nasce sabendo, né? E precisamos e temos muito que aprender, graças a Deus, porque o aprendizado é infinito e não acaba nunca. É isso aí. Bom, nosso tempo está acabando já, o cronômetro aqui já apitou. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Eu acredito que a live é muito curta para que a gente possa atender as expectativas todas dos que votaram para esse tema. Mas se restou bastante coisa ainda sem preencher, vocês podem entrar em contato conosco. Pode deixar perguntas aqui no direct, pode, né, contactar com a gente e buscar maiores informações. Nós teremos ainda a live de quarta-feira, que estaremos falando em assuntos associados. E para a semana que vem vamos colocar novos temas. Então aceitamos sugestões, aceitamos, né, pedidos, tudo que vocês quiserem para estar interagindo conosco. Sim, nós estamos à disposição de vocês. E o tema da live de quarta-feira é valores e princípios da família. É como construir os valores e princípios da sua família, que foi o segundo mais votado da semana passada e que também tem relação com esse tema de hoje. Com esse tema de hoje. Então vocês já estão todas e todos convidadas e convidados a participarem com a gente quarta-feira, 12:03. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada pela atenção, obrigada pelas perguntas. Pelo carinho, e a gente recebeu muito carinho aqui, ó, palminhas, vários beijos. Muito obrigada, ó, falando que realmente as violências, os abusos é importante interferir. Muito obrigada, gente, por todo o carinho, pela companhia de vocês aqui nessa live. Foi uma delícia, foi um prazer compartilhar isso tudo com vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês queiram saber. E lembrando que na quarta e quinta-feira tem votação dos temas da semana que vem. Isso aí, até quarta. Tchau, tchau.